E ao invés, quando nós não passamos recibo, o outro envenena a si mesmo. Não tem a história de quem sente raiva e ódio é como aquele que quer matar o outro, tomando ele o veneno? É a mesma coisa. Cada vez que alguém age de uma maneira que poderia nos aborrecer, nos humilhar, nos ofender, nos espezinhar ou qualquer coisa destas, se eu tiver em mim a condição de não deixar que aquele ato se efetive como o outro desejou, eu não serei espezinhada, nem humilhada, nem atacada, nem ferida pela ação do outro. É preciso nós entendermos que o outro não tem poder nenhum de me aborrecer. Todo o poder que qualquer pessoa tem de me aborrecer, de me magoar, de me humilhar, sou eu quem concedo. Sou eu quem dou. Isso está escrito em: quando alguém te bater numa das faces, ofereça-lhe também a outra. Isso está escrito lá. Só não está escrito com palavras, está escrito de uma forma que só a emoção, só o sentimento iluminado pela vontade de aprender e progredir pode enxergar. Então se passaram 21 séculos. E o que nós queremos? Dar a outra face ou entender a lição encerrada na frase? Dar a outra face nós não podemos. E nem devemos. Nenhum de nós é capaz de oferecer ao outro lado do rosto para ganhar a segunda bofetada. Nenhum de nós é capaz e nenhum de nós deve, porque não é dessa forma que se resolve uma contenda. Se alguém tem em relação a mim um sentimento tal que justifique que me ofereça uma bofetada no rosto, tudo que eu posso fazer é virar as costas e me afastar. E não dizer: agora bata na outra. Porque isso não vai ser bom nem para o agressor e nem para mim. Então não é este o ensinamento. Jesus não poderia estar nos ensinando isso. O que ele está nos ensinando é: perdoe. Mas não é perdoar depois de ter se sentido ofendido. Porque o ideal não é saber perdoar. O ideal é não ter perdoado nunca. O que é não ter perdoado nunca? É nunca ter achado que o outro precisa do nosso perdão. Porque nunca vimos no outro nenhuma atitude a perdoar. Porque podemos entender o outro em todos os seus motivos, em todos os seus atos. Então, quando eu compreendo o outro, quando eu justifico a ação do outro, eu não devo perdão a ninguém. Não porque eu seja dura e empedernida, mas porque eu não vejo no outro razões que o torne credor do meu perdão. Eu compreendo os seus atos, eu justifico os seus atos. E esta é uma forma de viver que temos que adotar também em relação a nós. Quantas vezes nós até perdoamos o outro e passamos décadas encarnados negando perdão a nós mesmos? É muito difícil se conceder o perdão. Porque nós entendemos tudo errado e acreditamos que quando erramos, merecemos nos sentir culpados. E nos tornamos prisioneiros da culpa, sem nunca nos darmos o perdão. E sem nunca nos melhorarmos para não voltarmos a cometer o mesmo erro. A culpa aprisiona, nos mantém presa de um momento que se torna passado no tempo, se torna passado na cronologia, mas não se torna passado na nossa emoção. E isto é uma perda de tempo, é um desgaste emocional inútil, porque aquilo que o tempo já tornou passado não pode ser mudado. Nenhum de nós pode voltar um único segundo atrás e fazer diferente o que fez. Nenhum de nós pode. Mas todos nós podemos, no próximo segundo, compreender por que agimos daquela maneira. Nos desculparmos, nos perdoarmos pelo erro que aquela atitude encerrou.
e aprendermos a lição que resulta da constatação de termos errado. E então buscarmos não mais cometermos o mesmo erro. E aí o ensinamento terá se completado. Eu não vou precisar voltar diante daqueles a quem ofendi, em qualquer época de minha existência como espírito, para lhes pedir perdão e assim progredir. Eu preciso aprender a não cometer, diante de novos companheiros de jornada, os mesmos erros que eu cometi diante de outros companheiros de tempos passados. Esta é a finalidade. A finalidade não é nos aprisionar em culpa nenhuma, nem em remorso algum. Remorso e culpa não servem para nada. São uma bola de ferro amarrada em nossos pés a nos impedir de progredir. Então, estivemos falando 10 minutos de uma série de coisas que resulta da frase: quando alguém lhe bater numa das faces, ofereça-lhe também a outra. E quando lemos, muito será pedido a quem muito foi dado. E a quem nada foi dado, tudo será negado. Isso é de uma incoerência absoluta. Então vamos imaginar o seguinte. Não é piada não, porque tem um monte de piada que começa assim, mas o que eu vou falar não é uma piada. 2 indivíduos chegam ao céu, ou seja, desencarnados. Não pode ser nenhum de nós, né? Aqui todo mundo fala que é para o futuro. Cadê o Wilson? O Wilson que gosta de dizer que, não, tudo bem, que eu vou desencarnar, eu sei, mas não estou com pressa nenhuma. Então, 2 indivíduos desencarnam e chegam ao céu. O primeiro passou a vida inteira dentro de uma religião. O segundo nunca foi a nenhuma casa religiosa, nunca praticou nenhum ato de religiosidade ritualístico. E aí o guardião das portas celestiais fala para o segundo: pode entrar, meu amigo, você é muito bem-vindo. E o primeiro, sabedor dos seus méritos como profundo religioso, fica esperando estender o tapete vermelho para ele. E aí o guardião da porta celestial fecha a porta. E não lhe deixa entrar. Como não vou entrar? Eu tenho tanto. Então percebam que o que a gente tem quando desencarna não é o conjunto de rótulos que a gente se deu, mas é o conjunto de emoções e sentimentos que a gente desenvolveu. É certo que deve existir, nos 7 bilhões e mais alguns tantos de habitantes desse planeta, um percentual bastante bom de pessoas que se dizem não acreditam em nada e que estão agindo exatamente conforme o cristianismo deixou ensinado. Essas pessoas têm um mérito enorme, porque não estão sendo boas por temor, elas não acreditam em nada. Elas estão sendo boas porque são boas. Imagina a surpresa quando desencarnarem e descobrirem que levaram um baú de boas obras. E muitos outros, desses 7 bilhões e alguma coisa, estão achando que se tornam merecedores só porque se dão um determinado rótulo. Quer esse rótulo seja budista, católico, espírita, não importa. Porque nós entendemos que é aquilo de que nos cobrimos que faz a nossa essência. É uma tolice. Até porque as cobertas nós vamos deixar todas aqui. Eu não vou desencarnar levando comigo nada que não esteja fazendo parte de mim como espírito. E o que faz parte de mim como espírito? Aquilo que eu sou verdadeiramente. E nesse estar aqui, esta maneira como eu estou, como cada um de nós está, é absolutamente maleável, é absolutamente mutável. Jamais deveríamos dizer aquela frase horrorosa: eu sou assim e não mudo. Porque ninguém é assim.
Cada um de nós está como se apresenta nesse momento. Nesse momento. No próximo momento, cada um de nós poderá estar diferente. E muito diferente. Também não precisamos ficar acreditando que a mudança tem que ser paulatina, gradual e sutilíssima. A intensidade com que essa mudança se dá está sob meu comando. Sou eu responsável por isto. Quando eu vou botar de fermento nesta massa, está nas minhas mãos. Ou se partimos para outra metáfora, com que velocidade este carro vai andar, depende de com quanta força eu aperto o acelerador. Então, são coisas que nós precisamos parar para pensar. O Evangelho segundo o Espiritismo trata das máximas morais do Cristo. Não trata de um ritual de conduta. Eu não posso ler aquele texto querendo agir, representar, repetir aquelas atitudes. Elas não podem ser repetidas hoje. São incompatíveis com o nosso tempo. Porque nós evoluímos. Nós estávamos lá e ouvimos direto de Jesus. Já pararam para pensar isso? Vocês conseguem acreditar nesta frase? Que nós possamos ter estado entre os seguidores de Jesus? Que nós podemos ter ouvido dele os ensinamentos? Podemos, nada nos diz o contrário. Se não temos nenhuma prova de que aconteceu, também não temos nenhuma prova de que não aconteceu. E aí a gente não aprendeu direito o que ele ensinou. Mas, quando ele foi embora, ele disse que o Pai mandaria um Consolador. E que este Consolador nos falaria as mesmas coisas que ele já havia dito e um pouco mais. Porque então, quando o Consolador viesse, nós poderíamos compreender aquilo que não podíamos compreender naquela hora. E então, 1864 anos depois, 1857 anos depois, veio o Consolador, que é a doutrina espírita. Ora, essa doutrina que chegava, não chegava para repetir ipsilíteris o que Jesus dissera. Chegava para dizer os ensinamentos na forma compatível com aquele novo tempo. Então, quando Kardec pega o texto de 20 séculos antes e o acomoda sob a ótica dessa doutrina que recém chegava, ele não poderia escrever o mesmo que havia sido escrito durante aqueles 18 séculos e meio. Porque senão o Consolador não seria eficaz. Porque naquela ocasião nós já podíamos entender muito melhor. Portanto, era hora de que a lição fosse estendida, que a lição fosse ampliada, mas não fosse ampliada e estendida no sentido de quantidade, mas no sentido da sua qualidade. Então, se as palavras são as mesmas, o ensinamento que ela contém é muito mais profundo. Não é maior em quantidade, é maior em qualidade. E lá estávamos nós, recebendo o Evangelho segundo o Espiritismo e querendo entendê-lo tal como teria sido dito 18 séculos e meio antes. E passa-se mais um século e meio, e cá estamos nós novamente. Agora o século é 21. Vamos parar e pensar quando que nós vamos assumir o ensinamento aprofundado que este Evangelho contém. Então, o nosso convite dessa noite é isso. Que tal todos nós chegarmos a casa, depois do nosso estudo, pegarmos o Evangelho. Ela